Meus irmãos, quero pedir que você abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, nós vamos continuar estudando as bem-aventuranças. Hoje nós estamos chegando na quinta bem-aventurança, ok? Mas nós vamos ler desde o começo, mais uma vez, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 12, ok? Mateus 5, do verso 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje, então, o nosso estudo ele começa a partir do versículo de número 7. A nossa quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E mais uma vez nós precisamos iniciar o nosso estudo, lembrando que as bem-aventuranças nos advertem a respeito do caráter do verdadeiro cidadão do reino do céu. Nenhuma dessas características, virtudes ou qualidades são naturais ao homem. É necessário que nós sejamos lembrados a respeito dessa verdade, porque até o presente momento, o que nós temos visto? A nossa real necessidade, a consciência de que nós somos pecadores e carecemos do Senhor, a consciência de que não há nada de bom em nós. Em pecado a nossa mãe nos concebeu, nós estávamos rebeldes contra o Senhor, distantes dele, mas fomos alcançados pela sua graça. Então o que há de bom em nós é somente Cristo e Cristo somente. Compreendemos então que a não ser que Cristo nos transforme, nós não conseguiremos viver como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Nós não conseguiremos colocar em prática qualquer que seja das bem-aventuranças aqui descritas. Nós não seremos pobres de espírito, como começa a primeira bem-aventurança. Nós não lamentaremos pelo nosso pecado, como diz a segunda bem-aventurança, tampouco teremos uma vida controlada pelo Espírito do Senhor. E aí em algumas traduções está os humildes ou os mansos que herdarão a terra, a vida eterna com o Senhor. E menos ainda, teremos fome e sede de justiça, a verdadeira fome e a verdadeira sede de justiça, que é a sede de Cristo Jesus, o nosso Salvador, a verdadeira justiça realizada em Cristo. Então aqui nós nos encontramos para examinarmos, para estudarmos juntos a quinta bem-aventurança. Só que ela se difere das demais que nós acabamos de ver, porque agora nós entramos numa nova parte. Nós acabamos a primeira parte das bem-aventuranças e vamos iniciar a sua segunda metade. Lembra do que nós falamos na introdução? Que as bem-aventuranças elas são divididas em duas partes. A primeira parte, assim como na lei de Moisés, é o nosso relacionamento com Deus. E agora, na segunda parte, é o nosso relacionamento com o próximo, tal como é a lei instituída pelo Senhor ali no Sinai. A não ser que nós nos relacionemos bem com o Senhor, que o nosso relacionamento com Deus esteja correto,
que a nossa adoração ao Senhor esteja verdadeiramente colocada em Cristo, nós não podemos nos relacionar com o nosso próximo. Nós não podemos amar ao nosso próximo, porque o nosso relacionamento com Deus, então, está corrompido. João nos lembra dessa verdade, de que para nós amarmos o nosso próximo é necessário que nós amemos ao Senhor primeiramente. Então, por essa razão, nós vamos encontrar justamente a quinta bem-aventurança colocada na onde ela está. Numa posição lógica, estratégica, bem argumentada pelo próprio Cristo. Ela não está aqui colocada ao acaso. Veja como o próprio Cristo vem costurando isso. Porque ele vai falar que os pobres de espíritos são aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. São aqueles que reconhecem o seu pecado, o quanto estão distantes do Senhor e precisam de Cristo para poder viverem. Então são vivificados juntamente com Cristo. E por terem essa consciência de que são pecadores, de que não conseguem alcançar o padrão do Senhor, choram e lamentam por causa do seu pecado, segundo a bem-aventurança. E aí, então, por chorarem e lamentarem por causa do seu pecado, passam a receber o Espírito que controla a sua vida, e agora, então, dá-lhes a oportunidade de desenvolver o fruto do Espírito, que é a mansidão, o domínio próprio, ser transformado pelo Senhor diariamente. E aí, então, esses que são transformados pelo Senhor diariamente, desejam a justiça de Cristo. Desejam ver a justiça de Cristo ser propagada, levada adiante, a salvação que há somente em Jesus por todo o mundo. Nós vimos isso na semana passada. Então, esses são os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que foram alcançados por ela e desejam que ela seja vista em outras pessoas. Mas agora, esses que têm sede e fome de justiça, são os que reconhecem a misericórdia do Senhor. Aqueles que reconhecem que a dádiva de Deus, o seu presente gratuito, a sua graça, foi derramada sobre a sua vida. Então, a bem-aventurança ela não está colocada ao acaso aqui. Parece que muda, mas não. É uma sequência muito lógica e espiritual. Ela está colocada aqui propositalmente para que a gente aprenda que não é apenas possuir uma atitude de misericórdia, mas é viver como alguém misericordioso. É viver como alguém que já foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E aí então nós temos a primeira pergunta. O que é misericórdia? O que significa misericórdia? Me ajude aí a pensar. O que significa misericórdia? Ter compaixão. Essa compaixão, o irmão pensa nela em que sentido? Em dó? Porque muitas pessoas vão falar que compaixão é dó. A gente tem dó de uma outra pessoa, é um sentimento. Estou provocando, tá? Fica tranquilo. Conforto. Em que sentido o conforto? Me ajuda aí, esclarece um pouquinho melhor. Ajudar. Interessante. Ok. Interessante. Ajuda. Interessante. Ok. Socorro. A gente usa, né, essa palavra nesse sentido. Misericórdia, Jesus, quando a gente está passando por algum aperto. Misericórdia, Senhor, para nos tirar de alguma situação. Ok? Mas, veja, perceba algo que nós temos enfatizado em todas as bem-aventuranças. Elas são totalmente contrárias à forma de viver desse mundo. Isso porque o caráter daquele que é o verdadeiro discípulo de Cristo é transformado pela ação do Espírito no seu coração. Tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Imprime no coração as leis do Senhor e conduz o servo de Deus no caminho do Senhor. Então, a fé cristã, ela não é algo que se manifesta à superfície da vida. Mas ela não é simplesmente uma camada de verniz que quando está descascando essa madeira aqui, você passa ela e fica bonitinho.
A fé cristã é algo que nos transforma no âmago da nossa personalidade, no âmago do nosso ser, ou seja, no centro daquilo que nós somos. Ela transforma o nosso coração. Não há misericórdia no pensamento e na ação mundana. Não há compaixão entre aqueles que não conhecem ao Senhor. Veja, nós podemos observar isso pela forma como o mundo caminha. Não há misericórdia para aqueles que nos ferem. Porque se a pessoa nos feriu, eu vou pagar a mesma moeda ou então eu vou desejar a vingança ainda maior. Se a pessoa me insulta, eu vou insultar ela ainda mais. Se a pessoa nos causa sofrimento, quando ela estiver sofrendo, eu vou estar com um sorrisão no rosto. Porque é isso que eu desejo a ela. Então, o que há em nós, sem Cristo, é um real desejo de vingança. É fazer valer os nossos direitos. É ter uma recompensa em cima daquela situação. No entanto, aquele que foi alvo da misericórdia do Senhor, que sabe que não era alguém por direito de tê-la, porque se nós fôssemos realmente sinceros conosco, nós seríamos justos ao ponto de dizer que o que nós merecíamos era o inferno, a condenação eterna, mas o que nós recebemos é graça, misericórdia. Paulo vai falar em Efésios 2, a partir do capítulo de número 1, que Deus é rico em misericórdia para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós enquanto nós éramos pecadores. Pela graça sois salvos, ele diz no versículo de número 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, então a graça que nos alcançou por meio de Cristo nos educa. Ela educa o nosso pensamento. Ela educa o nosso desejo. Ela educa a nossa imaginação, a nossa perspectiva de vida, para que nós então não vivamos mais como o mundo vive. Para que nós não sejamos mais dominados pela forma de pensar, agir e se relacionar como o mundo faz. Mas agora, nós fazemos aquilo que o Espírito de Deus nos leva a viver, sendo transformados diariamente, para que então reflitamos a verdadeira identidade daqueles que são cidadãos da pátria celestial, do reino de Cristo Jesus. A pergunta, então, antes de nós respondermos o que é misericórdia, é sabermos se nós somos misericordiosos. Ou viver a misericórdia. Porque aquele que foi alcançado por Cristo é chamado a ser um misericordioso. Feliz, bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Na realidade, nós já alcançamos essa misericórdia. Não por causa de nós, mas por causa daquilo que Cristo fez. Não por quem nós somos, mas por quem Cristo é. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, se entregando por nós ali na cruz. Ser misericordioso não é ser complacente, não é ter dó das pessoas. A misericórdia aqui ela está relacionada ao caráter de Deus. Deus é misericordioso, ao mesmo tempo em que Ele é um Deus reto, santo e justo. Ele derrama misericórdia, mas Ele é o mesmo Deus que condena o pecador não arrependido. E Ele é justo, Ele é santo em todo o seu caráter. Portanto, a misericórdia é um atributo do próprio Deus, um atributo comunicável. Porque assim como nós fomos alcançados, somos chamados a despender essa misericórdia sobre a vida das outras pessoas. Então, agora sim, nós podemos abordar o que é a misericórdia. Misericórdia está relacionada ao perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. E o perdão que nós somos chamados a dispensar sobre a vida dos nossos ofensores. E que difícil é, meus irmãos. Que difícil é a gente ser misericordioso com aquele que nos ofende. Que difícil é a gente ser misericordioso com o cara que
Logo pela manhã, 6 horas da manhã, a gente está lá bonitinho, dirigindo, cinto, farol de neblina, porque aqui em Botucatu tem neblina de manhã, né? Você liga o farol para as pessoas te verem e, de repente, o abençoado vem e passa à tua frente. O que você quer fazer? Ir atrás dele, buzinar, xingar. Não, xingar não, porque xingar não é do crente. Mas você quer ficar irado com ele, não é? Isso não é atitude de misericórdia. É difícil, meus irmãos, sermos misericordiosos. E a palavra nos mostra o quão difícil isso é, sabe por quê? E ela ilustra isso com a parábola. Lembra do servo que tinha uma dívida para com o seu senhor e a sua dívida era impagável? Mateus nos lembra dessa parábola. E aí então o senhor vem e fala para o servo: você está perdoado, a sua dívida está quitada. E aí vem o conservo que devia para o servo e ele fala o quê? Não. Não tá, devia uma quantia pequena. Nós somos iguaizinhos a esse servo, meus irmãos. A gente se esquece o quanto nós somos perdoados pelo Senhor. Nós somos chamados nesse dia, então, a lembrarmos da miséria em que nós nos encontrávamos, da podridão da nossa vida sem Cristo, e assim vislumbrarmos, olharmos com graça, olharmos com adoração, louvor, a tamanha misericórdia de Deus em nos perdoar em Cristo Jesus. Porque o que nos cabia, mais uma vez, era a condenação ao inferno, por causa dos nossos pecados. Paulo nos lembra em Romanos: não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Portanto, não há como nós pensarmos em o que é misericórdia se nós não pensarmos na cruz de Cristo. Porque Deus viu o nosso estado deplorável. Deus viu o nosso sofrimento. Deus viu o quanto nós somos transgressores da sua lei. E foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Porque nós não tínhamos condição de nos salvarmos. Porque nós não tínhamos condições de sermos aceitos pelo Senhor. E é aí que então Ele envia Cristo Jesus, seu Filho bendito, para resolver o nosso maior problema. Para pagar completamente a nossa dívida de pecado. Cristo quita plenamente o nosso saldo devedor sendo cravado ali na cruz por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões. O próprio Senhor Jesus, nós estudamos aqui, na série passada, Ele nos ensina, e esse é o ponto aqui, que à medida em que nós somos perdoados, nós somos chamados a perdoar o nosso próximo. E Ele repete isso por 2 vezes na oração modelo. Ele finaliza a oração modelo no versículo de número 15, se não me falha a memória, olhando para o perdão. Então, o resumo é o mesmo aqui. À medida em que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós somos chamados a dispensar essa misericórdia sobre a vida das pessoas. Se nós experimentamos o amor de Deus em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados, e somos chamados a perdoar o pecado do nosso próximo contra nós, da mesma forma, se experimentamos a misericórdia de Deus, em abrir os nossos olhos para a nossa real condição, como nós vimos em todas as outras bem-aventuranças, nós também somos chamados a olhar para essas pessoas com misericórdia. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter entregado Cristo para morrer por nós, enquanto nós éramos pecadores. Ou ainda, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados por meio de Cristo. E ainda mais, meus irmãos, Deus reconcilia todas as coisas consigo, através de Cristo Jesus. Então, o que Deus espera de nós? O que Deus espera da nossa vida? Como consequência da misericórdia que nós recebemos em Jesus, agirmos com misericórdia para com a vida das outras pessoas. Não porque a gente sente algo, no sentido de dó, no sentido de
compaixão simplesmente. Não. É para que agora o nosso olhar seja transformado como um verdadeiro cidadão do reino do Senhor. Nós não vemos mais o ofensor. Nós não vemos mais a pessoa que nos cutuca. E é difícil. É difícil, meus irmãos. Nós vemos pessoas agora que são escravas do pecado. Nós vemos pessoas que são escravas de Satanás. Nós vemos pessoas que seguem o curso deste mundo. E que precisam da misericórdia. Nós compreendemos que os seus olhos ainda permanecem cegos pelo Deus desse século. Que a dureza do seu coração precisa ser talhada pelo Espírito do Senhor, quebrando completamente. E quem são essas pessoas? São os que zombam de nós. Talvez seja o nosso chefe. Talvez sejam amigos de décadas. Talvez sejam os perseguidores da igreja. Nós mesmos. Exatamente, nós mesmos. Mas que precisamos ser alvos, ou melhor, ter esses alvos como alvos da misericórdia do Senhor também. Porque a gente era assim. Filhos da ira como os demais, diz Paulo. Éramos controlados pelo Deus deste mundo. Fazíamos a sua vontade. Permanecíamos acorrentados no nosso pecado. E ali nós estaríamos, meus irmãos, até hoje, se não fosse a misericórdia de Cristo em nós, se não fosse a liberdade que Cristo nos dá por meio da sua cruz. Alguma pergunta, algum comentário que os irmãos tenham? Sim. Ok. Por nós mesmos não vamos mudar. Uhum. Porque não há misericórdia. Não há o abrir mão dos seus direitos. É difícil, não é? É. Sim. Em Cristo é possível. Na graça de Cristo nós nos tornamos justos por aquilo que Ele fez. E aí é justamente esse o ponto. Hã? Somente Ele. E é justamente esse o ponto. É Cristo que nos transforma e nos leva a viver cada uma dessas características, virtudes e qualidades das bem-aventuranças. Exatamente. Porque falta misericórdia. Exatamente. Misericórdia vem, com a misericórdia também vem o domínio próprio, a questão da paciência. Se colocar no lugar. Às vezes, pensando nessa questão de trânsito, a gente se irrita também com aquele que vem atrás dando farol alto, mas a gente não sabe se está passando por necessidade, se está com problema, se precisa de alguma coisa, e a gente já... Eu falo isso porque eu sou assim. A graça do Senhor precisa me transformar também nessa área. Porque você vem, um abençoado vem lá com a luz alta. Fala, meu Deus do céu, parece que está cego. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente precisa ser transformado diariamente pelo Senhor. Veja, a gente lamenta diante de Cristo a escravidão que essas pessoas
tem vivido e tem sido levada à condenação eterna. E qual deveria ser a nossa atitude? De misericórdia, porque nós já fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E quem é nosso exemplo de misericórdia? É Cristo. Por que Cristo? Porque ali na cruz nós o contemplamos, cravado no nosso lugar. Aquele que jamais pecou, não achou engano nenhum na sua boca, dolo algum foi achado nele, dolo é culpa. Aquele que nunca prejudicou ninguém, aquele que veio para anunciar a verdade, para resgatar as suas ovelhas perdidas, para buscar e salvar o pecador, é ele que se encontra ali cravado na cruz. É ele quem sofre em agonias no nosso lugar, leva chicotadas, é colocado uma coroa de espinho, é traspassado pela lança. Mas Jesus não revida. Jesus simplesmente clama ao Pai por perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, eles são dominados por Satanás. Estão escravos do pecado, cegos para a verdade. Sabe quem vivia assim? Estevão. A palavra diz que Estevão era um homem cheio do Espírito. E diante do seu apedrejamento, ele ora para os seus algozes ali com as pedras nas mãos. E ele clama ao Senhor: Senhor, não lhes impute este pecado. Quem de nós, meus irmãos, teria atitude de misericórdia como a de Estevão? Como se Estevão estivesse proferindo as próprias palavras de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é a condição de todo aquele que é um crente autêntico, que foi alcançado pela misericórdia. O que o Senhor nos chama nesse dia, então, é olhar com profunda tristeza, com profunda misericórdia, para aqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que ainda não o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, para todos aqueles que se encontram impotentes por causa dos seus pecados, por causa da prisão que Satanás os mantém, dominados pelo seu poder. O nosso olhar deve ser misericórdia, graça, compaixão, para que eles sejam alcançados pela bendita obra de Cristo e sejam libertos, assim como nós também um dia fomos. A gente já passou por situação assim. Nós já sofremos nas mãos de pessoas que não conhecem a Cristo, talvez familiares nossos, talvez dentro da igreja, de irmãos que são mais fracos na fé, de pessoas que muitas vezes querem fazer o seu direito valer, ou de tantas outras que despejam o ódio contra Deus em cima de nós. Só que o Senhor nos chama no seu evangelho por várias vezes. Jesus vai ensinar aqui no Sermão do Monte a dar a outra face, a caminhar mais uma milha. Se te pedirem a túnica, deixa também a capa. Orem pelos vossos inimigos, ame os seus inimigos, mas principalmente, perdoe-os, assim como vocês foram perdoados. Porque o que essas pessoas precisam, que elas necessitam, é da misericórdia de Cristo. É da graça do Senhor. Elas permanecem tão distantes, meus irmãos, tão rebeldes, tão ignorantes quanto ao Senhor, porque não são verdadeiramente livres. Portanto, se a gente já encontrou o perdão em Cristo, também perdoemos essas pessoas.
Essa bem-aventurança é uma flecha no nosso coração, onde falta a misericórdia, onde falta o olhar como o olhar de Cristo para a vida dessas pessoas. Não é fácil, a gente já falou, mas é possível. E é possível porque Cristo transformou o nosso coração. É possível porque Cristo perdoou o nosso pecado. É possível porque Cristo abundou em nós com a sua misericórdia e graça. É possível porque o espírito vingativo foi retirado pelo Espírito de Cristo, que nos deu um espírito de humildade e mansidão. Um espírito que tem sede e fome pela justiça de Deus. Foi tirado o espírito do nosso, é meu direito, eu vou atrás, eu faço o que eu bem entender, para que, Senhor, assim como tu descansaste nas mãos do Pai, e não se entregou a praticar a justiça própria, nós também entregamos essas pessoas ao Senhor. Porque no fim, o que nos torna misericordiosos mesmo é a graça de Deus em Cristo. É a graça divina que nos torna de fato pessoas misericordiosas. É ali, diante do trono da graça, na eternidade, que então nós receberemos a plena misericórdia do Senhor. Entrem, benditos de meu Pai. Para a gente fechar, você é misericordioso? Você se entristece pelo pecador, embora esse pecador tenha o ofendido, o machucado, o levado ao sofrimento? Você sente misericórdia de todos aqueles que são vítimas e estão sendo iludidos pelo mundo, pelo pecado, pela carne, por Satanás? Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.